O chão de Fornovo de Taro ainda cheira a pólvora e sangue pisado. É 29 de abril de 1945 e a 148ª Divisão de Infantaria Alemã acabou de perceber que não há mais saída. 14.779 homens, encurralados entre montanhas e um exército que ninguém em Berlim levou a sério. Os pracinhas, soldados de um país tropical, sem tradição de guerra europeia, sem reputação de ferocidade, e que agora fecham o cerco com uma precisão que deixa os generais alemães sem palavras. O Oberst Werner Fischbach olha para os lados e vê o que não deveria ser possível. Brasileiros por toda parte, calmos, armados, esperando. Não gritam, não atiram para o ar, não humilham, apenas esperam. E é exatamente esse silêncio que quebra qualquer vontade de resistir que ainda restava nos soldados do Reich. O que esses homens ainda não sabem, e só vão entender nas próximas horas, é que cair nas mãos dos pracinhas seria a coisa mais inesperada que a guerra poderia reservar a um soldado alemão. Histórias como essa não morrem sozinhas. Elas precisam de quem as carregue adiante. Este canal existe para isso. Inscreva-se agora e escreva nos comentários de qual cidade e país acompanha esta história. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como o mundo enxerga o que é força de verdade. O Brasil de 1943 não era um país de guerreiros. Era um país de futebol, de samba, de café e de um povo que nunca tinha pisado em solo europeu com fuzil na mão. Quando o governo de Getúlio Vargas anuncia o envio de tropas para a Itália, a reação do mundo é de descrença aberta. Generais americanos trocam olhares, oficiais britânicos murmuram entre dentes. Os alemães, quando ficam sabendo, simplesmente riem. Um exército tropical numa guerra de montanha, neve e lama parece piada de quartel. Mas nos porões dos navios que cruzam o Atlântico, em agosto de 1944, 25 mil soldados brasileiros apertam os dentes e calam. 25 mil homens que o Brasil enviou ao longo da campanha e que agora cortam o oceano em direção a uma guerra que não escolheram, num continente que mal conhecem de nome. São filhos de fazendeiros do interior de Minas, pescadores do litoral do Nordeste, operários das fábricas de São Paulo. Nenhum deles sabe exatamente o que vai encontrar do outro lado do oceano. Sabem apenas uma coisa: foram chamados e vieram. O navio corta as águas escuras do Atlântico Sul, enquanto a costa do Brasil some no horizonte, e com ela, tudo que esses homens conheciam como vida. A Itália que os recebe não tem nada de cartão postal. Setembro de 1944. Os contrafortes dos Apeninos norte da Itália. A chuva cai há dias sem parar. A lama sobe pelos tornozelos, entra nas botas, gruda na alma. As estradas estão destruídas. As aldeias abandonadas. Velhos italianos observam da janela esses soldados de pele escura, carregando equipamento americano, e não sabem bem o que pensar. Os pracinhas também não sabem o que pensar deles. É um encontro de dois mundos que a guerra jogou num mesmo vale enlameado. O primeiro contato com o inimigo acontece antes do que qualquer um esperava. Uma patrulha do 6º Regimento de Infantaria avança por uma estrada secundária quando escuta um barulho no mato à direita. As armas sobem, os dedos procuram o gatilho, e do meio das samambaias saem 4 homens de uniforme cinza de mãos para o alto, tremendo. Não de medo, mas de fome. 4 soldados alemães que não comiam há 3 dias. A guerra para eles acabara de terminar do jeito mais humilhante possível, rendidos pela fome, não pela bala. O sargento Haroldo Ferreira os olha por um longo segundo. Depois abre o cantil e oferece água. Um dos alemães chora. Não faz barulho, não pede desculpas. Apenas chora com o cantil nas mãos, como se aquele gesto simples fosse o primeiro ato humano que via em meses. Os outros pracinhas observam a cena em silêncio. Ninguém ri, ninguém humilha. Os prisioneiros são amarrados com cuidado, recebem rações e são encaminhados à retaguarda. Nada mais, nada menos. A notícia corre. Nos postos de comando alemães, os relatos chegam distorcidos, primeiro com desconfiança, depois com algo parecido com espanto. Os brasileiros não maltratam prisioneiros, não torturam,
não executam. Para os soldados do Reich acostumados com a brutalidade das frentes russa e francesa, isso soa impossível. Nos bunkers da linha gótica, suboficiais já haviam espalhado entre os recrutas que os pracinhas eram selvagens, canibais, homens sem código de honra. Os 4 soldados capturados no mato contradizem tudo isso com o simples fato de estarem vivos e alimentados. Mas a guerra não para gestos de humanidade. Em outubro, novembro e dezembro de 1944, a FEB avança palmo a palmo pelas montanhas do Apenino. Monte Castelo resiste 3 vezes. 3 vezes os brasileiros sobem a encosta gelada. 3 vezes são empurrados de volta. Os mortos ficam na neve. Os feridos descem com a ajuda dos companheiros, mesmo sob fogo. É nesse momento que o caráter dos pracinhas começa a se revelar não apenas para o inimigo, mas para os próprios aliados que duvidavam deles. Um oficial americano da 4ª Divisão de Corpo de Exército observa uma cena que anota no diário mais tarde. 2 soldados brasileiros carregam um companheiro ferido morro abaixo, enquanto balas passam a centímetros. Chegam ao posto médico, entregam o homem e voltam imediatamente para cima, sem ordem, sem reconhecimento, sem esperar agradecimento. O americano fecha o diário e não escreve mais nada naquela página. Algumas coisas não precisam de comentário. Monte Castelo cai em 21 de fevereiro de 1945. Depois de 4 tentativas, de centenas de mortos e feridos, de noites a menos 15 graus no cume da montanha, os pracinhas plantam a bandeira verde e amarela no alto da fortaleza natural que os alemães julgavam inexpugnável. É o momento em que a risada dos generais europeus para definitivamente. Os brasileiros não são uma piada. São uma força de combate real, disciplinada e, o que é mais desconcertante para o inimigo, moralmente coesa. Nos campos de prisioneiros improvisados atrás das linhas brasileiras, algo incomum começa a acontecer. Soldados alemães capturados pedem, através de intérpretes, para permanecer sob custódia brasileira em vez de serem transferidos para os campos americanos. O pedido é incomum o suficiente para ser registrado em relatório. A razão que dão é simples e direta. Com os brasileiros, eles sabem que serão tratados como seres humanos. Com outros, não têm essa certeza. Em março de 1945, a FEB já controla um trecho significativo do fronte italiano. As ordens chegam do comando aliado: preparar o avanço final para o Vale do Pó. Vai ser o golpe de misericórdia na resistência alemã no norte da Itália. Os pracinhas sabem que haverá mais combate, mais mortos, mais neve e lama. Mas sabem também outra coisa, uma certeza que nenhum manual de guerra ensinou, mas que a campanha foi construindo dia a dia. Um soldado que mantém a dignidade no campo de batalha é mais temido, não menos. A 148ª Divisão de Infantaria Alemã observa esse avanço com uma mistura de respeito e desespero. Seus generais estudam os movimentos brasileiros e reconhecem a qualidade tática que antes rejeitavam. Seus soldados mais jovens começam a ouvir histórias dos companheiros capturados que voltaram para contar. Histórias de cantis compartilhados, de curativos dados sem hesitação, de um inimigo que vence sem precisar destruir quem já perdeu. Essas histórias circulam nas trincheiras alemãs como um vírus silencioso, corroendo a vontade de lutar até o fim. E enquanto abril de 1945 começa a esquentar o norte da Itália, o cerco se fecha. A 148ª Divisão recua para Fornovo di Taro, acreditando que encontrará uma rota de fuga. O que encontra, em vez disso, são pracinhas em todos os acessos, pacientes, organizados, esperando. O general Otto Fretter Pico olha o mapa e entende que acabou. Mas o que ele ainda não sabe é que a rendição que está prestes a assinar será diferente de qualquer coisa que viu em 6 anos de guerra, e que as palavras que vai pronunciar depois vão durar muito mais do que qualquer batalha que já travou. Os alemães nas trincheiras da linha gótica conheciam o símbolo no capacete dos brasileiros, uma cobra com um cachimbo na boca. Não sabiam exatamente o que significava, mas aprenderam a respeitar. A cobra fumando era o emblema de um povo que havia prometido ao mundo que faria o impossível,
e estava cumprindo essa promessa palmo a palmo. Nos bunkers, os suboficiais construíram uma narrativa sombria em torno desse símbolo. Diziam que os brasileiros não faziam prisioneiros, que a cobra no brasão não era emblema, era aviso. Os recrutas de 17 e 18 anos apertavam os fuzis e acreditavam, porque precisavam acreditar em alguma coisa. A alternativa, aceitar que o inimigo era humano como eles, tornava a guerra impossível de suportar. Então, a mentira servia como anestesia. Até que a realidade começava a sangrar pelas rachaduras. O primeiro craque nessa narrativa acontece em novembro de 1944, numa estação de atendimento médico improvisada numa escola abandonada de Porreta Terme. 3 soldados alemães capturados durante uma escaramuça noturna chegam algemados e com ferimentos de estilhaço. O médico brasileiro de plantão, o capitão Renato Alves, não pergunta a nacionalidade antes de operar. Limpa os ferimentos, aplica morfina, costura. Um dos alemães, Hans-Georg Müller, 18 anos, da Saxônia, acorda depois da cirurgia e demora alguns minutos para entender que está vivo, que as mãos que o operaram eram brasileiras, que ninguém o executou enquanto dormia. Hans-Georg passa a noite acordado olhando para o teto de gesso rachado. Na manhã seguinte, quando um pracinha lhe traz café e pão, ele tenta dizer algo em português e não consegue. Aponta para o próprio peito e diz o nome. O pracinha aponta para o próprio peito e diz o nome também. Por um momento absurdo, os dois sorriem. Um alemão de 18 anos da Saxônia e um brasileiro de 20 anos do interior do Ceará, num prédio destruído no norte da Itália, em novembro de 44. A guerra continua lá fora. Aqui dentro parou por exatamente 30 segundos, mas a máquina de propaganda não para por causa de 30 segundos de humanidade. Em dezembro, o comando alemão distribui novos panfletos nas trincheiras, reforçando as histórias de atrocidades brasileiras. Desta vez, acrescentam detalhes, nomes inventados, locais específicos, datas falsas. A técnica é antiga. Quanto mais concreto o detalhe, mais crível a mentira. E funciona novamente com os recrutas mais novos, que nunca viram um pracinha de perto. Para esses, o medo fabricado é mais real do que qualquer testemunho de companheiro capturado. É nesse contexto que a FEB começa, de forma não oficial e não planejada, uma das operações psicológicas mais eficazes da campanha italiana. Não por ordem do comando, não por estratégia deliberada, mas simplesmente porque os pracinhas continuam sendo o que são. Em janeiro de 1945, uma patrulha brasileira encontra um soldado alemão ferido e abandonado pelos próprios companheiros numa vala à beira de uma estrada. Está com hipotermia, delirando, com uma bala alojada no ombro. Os pracinhas o carregam 4 quilômetros até o posto médico. 4 quilômetros na neve, sob risco de emboscada, carregando um inimigo que não pediu ajuda e não poderia oferecer nada em troca. A história chega ao comando alemão por canais inesperados. Um rádio capturado, um relatório de inteligência, o depoimento de um prisioneiro solto numa troca. O oficial de inteligência da 148ª Divisão anota no diário de operações uma observação seca e precisa. Os brasileiros não agem como inimigos quando o combate cessa. Isso representa problema sério para a moral das tropas. É a primeira vez que um oficial alemão registra oficialmente o que os soldados já sabem nas trincheiras. A humanidade dos pracinhas é mais desestabilizadora do que qualquer avanço tático. Fevereiro de 45. Monte Castelo já caiu. A FEB avança. E com o avanço, cresce o número de rendições voluntárias. Soldados alemães que se entregam sem combate, que jogam o fuzil antes de ver o inimigo, que erguem os braços ainda no escuro da madrugada e caminham em direção às linhas brasileiras gritando "não atirem" num português tosco, que aprenderam com os próprios prisioneiros. Alguns chegam com bilhetinhos escritos à mão em alemão, pedindo tratamento digno, como se precisassem apresentar credenciais para serem humanos. Num posto avançado próximo a Castel Nuovo, o tenente Osvaldo Gomes conta mais tarde que recebeu numa única noite 11 alemães que se renderam espontaneamente. Todos vinham da mesma companhia. Todos haviam ouvido de um companheiro.
Um que voltara de uma troca de prisioneiros, que com os brasileiros havia comida, havia médico, havia respeito. 11 homens que escolheram a desonra militar. Na lógica nazista, a rendição era covardia punível com morte, em vez de continuar uma guerra em que já não acreditavam. A notícia que correu pelas trincheiras alemãs não foi de uma batalha perdida. Foi de um cantil d'água oferecido sem hesitação. As enfermeiras brasileiras do Destacamento de Saúde da FEB entram nessa história de um jeito que ninguém no comando havia previsto. Quando os primeiros feridos alemães chegam ao hospital de campanha de Pisa, em março de 45, as enfermeiras os tratam com a mesma eficiência e cuidado que dedicam aos pracinhas. Sem hesitação visível, sem comentário irônico, sem o distanciamento frio que seria compreensível numa situação de guerra. Um dos soldados alemães, Kurt Berger, 22 anos, de Munique, com queimaduras nos 2 braços, fica em silêncio absoluto durante o tratamento. Quando a enfermeira termina e vai para o próximo leito, ele diz em alemão com a voz embargada: "Sie sind Engel." Elas são anjos. O intérprete traduz. A enfermeira não responde, apenas segue para o próximo paciente. Em abril de 1945, o cerco a Fornovo de Taro já está se desenhando no mapa. A 148ª Divisão tenta reorganizar a retirada, mas as estradas estão cortadas, os suprimentos acabaram e as ordens de Berlim chegam com horas de atraso. Quando chegam. Os soldados mais velhos da divisão, os que sobreviveram à frente russa e ao inverno de 42, reconhecem o cheiro do fim. Não é o cheiro da derrota. Esse eles conhecem. É o cheiro de algo diferente, a possibilidade de sobreviver à derrota com alguma coisa intacta. E é nesse momento que o nome dos pracinhas deixa de ser sussurrado com medo nas trincheiras alemãs e começa a ser pronunciado com algo que, em outras circunstâncias, poderia ser chamado de alívio. O general Otto Fretter Pico convoca seus oficiais numa casa requisitada nos arredores de Fornovo. O mapa na mesa não deixa dúvida. Estão encurralados. As opções são 3. Resistir até o extermínio, tentar uma fuga suicida pelas montanhas ou render-se. Um coronel jovem sugere a fuga. Um major mais velho olha para o mapa, olha para o general e diz uma frase que nenhum dos presentes vai esquecer. Se temos que nos render, que seja para os brasileiros. Ninguém na sala discorda. E essa escolha, feita numa casa escura de uma aldeia italiana, às vésperas do fim da guerra, vai dizer mais sobre os pracinhas do que qualquer relatório de batalha jamais conseguiria dizer. 26 de abril de 1945. O Vale do Pó acorda com um silêncio que não é paz. É o silêncio de quem sabe que algo irreversível está prestes a acontecer. As colunas brasileiras avançam pela estrada provincial que corta Fornovo de Taro pelo meio, e o som das botas no asfalto rachado ecoa entre as casas fechadas como um metrônomo, contando os últimos minutos de uma guerra que durou 6 anos e destruiu meio mundo. Os pracinhas não correm, não gritam. Avançam com a cadência de quem já aprendeu na neve do Apenino e na lama de Monte Castelo, que a pressa mata mais do que o inimigo. Nas colinas ao redor da cidade, os observadores brasileiros reportam o mesmo quadro em todos os pontos cardeais. Movimento alemão desordenado, viaturas abandonadas nas estradas, soldados caminhando sem formação, sem comando aparente, muitos sem arma. A 148ª Divisão está se desmanchando por dentro antes de qualquer último tiro. O oficial de Estado-Maior Humberto Castelo Branco, que um dia será presidente do Brasil, mas hoje é apenas um homem com poeira nas botas e sono nos olhos, analisa os relatórios e anota. O inimigo não resiste, aguarda. 3 palavras que resumem o que nenhum estrategista havia previsto quando os pracinhas embarcaram no Rio de Janeiro. Na manhã de 27 de abril, uma delegação alemã atravessa as linhas brasileiras com uma bandeira branca improvisada, um lençol amarrado num cabo de fuzil. São 4 oficiais, todos com o rosto marcado pelo cansaço de semanas, sem dormir direito. O capitão que os recebe do lado brasileiro tem 26 anos, é filho de imigrantes italianos de São Paulo e fala um italiano enferrujado que resolve boa parte da comunicação.
Os alemães entram na tenda de negociação e encontram café quente esperando. Um dos oficiais alemães, um major chamado Friedrich Kessler, olha para a xícara fumegante por um longo segundo antes de pegá-la. Mais tarde vai dizer que aquele café foi o momento em que entendeu que ia sobreviver à guerra. As negociações duram 2 dias. Não porque haja muito a negociar, as condições são as da rendição incondicional sem margem para barganha, mas porque o general Fretter Pico insiste em tratar pessoalmente com o general Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB. É um gesto de protocolo militar, mas também de algo mais difícil de nomear. Fretter Pico quer olhar nos olhos do homem que o venceu. Quer entender o que havia naquele exército que ele e todos em Berlim subestimaram tão completamente. A reunião acontece numa casa de pedra no centro de Fornovo, em 29 de abril. Os 2 generais se cumprimentam com a formalidade fria que a situação exige. Mascarenhas é um homem baixo, de bigode grisalho e olhos que não revelam nada. Fretter Pico é alto, magro, com um uniforme ainda impecável apesar de tudo. Eles se olham por um momento que dura mais do que deveria. A rendição é assinada às 14h30 do dia 29 de abril de 1945. Uma divisão inteira depõe as armas para um exército que 18 meses antes não existia como força de combate. 800 oficiais, 2 generais, 1.500 veículos, 80 peças de artilharia. É a maior rendição de tropas alemãs para uma única força aliada em toda a campanha da Itália. E acontece sem um único tiro adicional, sem execução sumária, sem humilhação pública. Os pracinhas recebem as armas, organizam as colunas de prisioneiros e distribuem rações. As mesmas rações que comem sem distinção. O que acontece nas horas seguintes é o que nenhum manual de guerra descreve. Soldados alemães e brasileiros compartilham o mesmo espaço de espera com uma estranheza que não é hostilidade. Um pracinha de Recife ensina palavras em português a um soldado de Hamburgo, usando gestos e muita paciência. Um alemão de Viena tira do bolso uma foto da família e mostra para um brasileiro de Goiás que tira a foto da própria família do bolso também. 2 homens que passaram meses tentando se matar, agora olham para retratos de mulheres e crianças numa tarde de sol italiano, em silêncio compartilhado. A guerra tem esse poder cruel e absurdo. Ela transforma homens em inimigos e depois, quando acaba, os deixa com a tarefa impossível de voltarem a ser apenas homens. O general Fretter Pico é conduzido ao campo de prisioneiros de oficiais montado pelos brasileiros numa fazenda nos arredores de Fornovo. O alojamento é simples, mas limpo. Há camas, há comida quente 2 vezes ao dia, há um médico disponível. Nada de luxo, mas nada de crueldade deliberada. Na primeira noite, o general senta à beira do catre e ouve lá fora a voz de um pracinha cantando algo que não reconhece. Uma cantiga nordestina, suave e estranha, completamente alheia a qualquer coisa que a Europa produziu. E naquele momento, algo se parte dentro de Fretter Pico. Não é vergonha, não é raiva. É o colapso silencioso de uma narrativa que ele carregou por anos. A narrativa de que havia um jeito certo de fazer a guerra, de que havia povos feitos para combater e povos que nunca entenderiam o que é isso. A voz lá fora destrói essa narrativa com uma leveza que nenhuma batalha conseguiu. Na manhã seguinte, Fretter Pico pede ao oficial brasileiro de plantão uma folha de papel e uma caneta. Escreve uma carta curta em alemão. O intérprete a traduz para o general Mascarenhas dias depois. A carta diz, em essência, que o general derrotado reconhece não apenas a superioridade tática da FEB no cerco de Fornovo, mas algo que ele chama de eine Art von Würde, uma espécie de dignidade que seus próprios soldados comentavam entre si desde os primeiros meses da campanha. A carta termina com uma frase que o intérprete hesita antes de traduzir, como se sentisse o peso dela. Eles podiam ter se vingado. Escolheram não fazer isso. Não sei se nós teríamos feito o mesmo. A notícia da rendição chega ao Brasil pelo rádio na noite de 30 de abril. Nas ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, pessoas param na calçada para ouvir. Muitos não sabiam direito onde ficava a Itália. Muitos não tinham certeza do que era a FEB.
mas entenderam que havia algo acontecendo do outro lado do mundo que dizia respeito a eles, que homens saídos das suas ruas, das suas fazendas, das suas fábricas, tinham feito algo que o mundo havia dito que era impossível, e tinham feito de um jeito que, ao que parecia, deixava até o inimigo sem palavras. Nos meses seguintes, enquanto a Europa começa o longo e doloroso processo de se reconstruir sobre as ruínas, os testemunhos dos soldados alemães da 148ª Divisão começam a circular em cartas para a família, em depoimentos para historiadores, em conversas de bar em Munique e Hamburgo e Berlim. O padrão se repete com uma consistência que impressiona. Nenhum deles fala primeiro das batalhas, das táticas, dos números. Falam do cantil d'água, do café quente, da enfermeira que tratou os ferimentos sem perguntar de que lado eles estavam, do pracinha que carregou um companheiro ferido, morro abaixo sob fogo sem hesitar um segundo, de um exército que venceu sem precisar se tornar aquilo que combatia. O veterano Kurt Berger, o mesmo de Munique com queimaduras nos 2 braços, o que chamou as enfermeiras de anjos, dá uma entrevista a um jornal alemão em 1952. O jornalista pergunta o que ele lembra dos brasileiros. Berger fica em silêncio por um momento, olha para as cicatrizes nos antebraços e responde com uma precisão que não deixa espaço para interpretação. Lembro que fiquei surpreso de estar vivo, e depois fiquei surpreso com o motivo de estar vivo, não porque eram fracos demais para me matar, mas porque eram fortes o suficiente para não precisar. A última lição que Fornovo ensina não está em nenhum livro de tática militar. Está na distância entre o que os homens são capazes de fazer quando estão com medo e o que escolhem fazer quando já não precisam ter medo. Os pracinhas chegaram à Itália sem reputação, sem história de guerra, sem o peso de séculos de conflito europeu nas costas. E talvez seja exatamente isso que os libertou para fazer o que fizeram. Vencer sem se perder, avançar sem destruir o que não precisava ser destruído, derrotar um inimigo e, no mesmo gesto, recusar-se a transformá-lo em menos do que humano. Fornovo de Taro fica a 6.000 quilômetros do Brasil, mas o que aconteceu lá em 29 de abril de 1945 é, sem dúvida, uma das coisas mais brasileiras que já aconteceram no mundo. A EFEB partiu do Brasil com a descrença do mundo nas costas e voltou com algo que nenhum general havia colocado no plano de campanha: a prova de que é possível vencer uma guerra sem abrir mão da própria humanidade. Uma divisão inteira depôs as armas, não apenas porque estava encurralada, mas porque sabia, por tudo que havia ouvido e vivido nos meses anteriores, que do outro lado havia homens que os receberiam como homens. Isso é o legado dos pracinhas. Não apenas a vitória em Fornovo, não apenas a bandeira plantada em Monte Castelo, mas a frase que ficou gravada na memória de quem esteve lá, dita por quem perdeu sobre quem ganhou: eles podiam ter se vingado, e não se vingaram, porque não precisavam, porque eram fortes o suficiente para não precisar. Essa história tem muito mais do que cabe num único vídeo. No comentário fixado aqui embaixo, há conteúdo escrito, aprofundado, com detalhes que a narração não alcança. Clica, lê e descobre o que ficou de fora. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história, porque memória que não é passada adiante morre, e esses homens merecem muito mais do que o esquecimento.